Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Olha, nós estamos no Abril Lilás, que trata aí do câncer de testículo. Por isso, para falar sobre esse assunto e também sobre a saúde do homem, nós recebemos aqui nos nossos estúdios o Dr. Fernando Leão, que é urologista. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado por esse espaço, por essa oportunidade da gente abordar um tema que o homem foge, que é sobre a própria saúde. Pois é, a gente até fica perguntando isso, né? As mulheres são sempre incentivadas desde cedo, desde meninas, a estar cuidando da própria saúde, a estar cuidando da saúde íntima. Existe aí uma série de campanhas, nós somos motivadas a isso, não somente dentro de casa, mas também pela mídia. Os homens não. Então, doutor Fernando, eu quero perguntar para o senhor, vou chamá-lo de Fernando, eu quero perguntar como que está a saúde do homem? Essa questão é um pouco até cultural, né? A mulher, a adolescente do sexo feminino, logo que ela menstrua, a mãe, os familiares já costumam levar ela a um ginecologista, ao médico, e já tem essa instrução sobre a saúde feminina. Já no homem, essa questão da sexualidade, da puberdade, ela é mais engessada, não tem esse costume da família se conversar com o filho, com o homem, com o filho do sexo masculino, sobre o tema da saúde, sobre o tema da sexualidade. Então o homem ele guarda muito isso para ele e deixa para segundo plano, né, a sua saúde. A mulher, o senhor acabou de citar, né, tem essa questão da primeira menstruação. Teve primeira menstruação, a gente já é levado ali ao ginecologista, daí já começa, enfim, cuidados que perduram a vida inteira, né, da mulher. Mas e do homem? Qual é o momento exato para que o homem preste atenção na sua saúde íntima ali? Sim, não tem uma idade mínima específica para a gente levar a criança do sexo masculino, o filho, o homem, ao médico. Desde que se começa a fazer isso, desde da sua infância, torna-se algo comum para ele. Então ele já começa a perceber que se desde pequeno ele é levado ao médico, começa a perceber que isso é uma rotina comum. Então ele já vai crescendo tendo noção que tem que cuidar da sua saúde. Mas se tivéssemos que pontuar talvez aí uma data, talvez aí quando ele já começa a ter um entendimento melhor, lá por volta dos seus 7, 10 anos de idade, começa a conhecer mais o corpo, tocar mais o corpo, então talvez seja um momento já de levar essa criança para um urologista, para um pediatra e começar todos os cuidados da parte masculina, da parte sexual desse indivíduo. Doutor Fernando, quais são os primeiros cuidados que os pais devem ter com o menino, com o filho homem, com o homem? Quais são os primeiros cuidados que ele deve ter com esse filho? Essa parte da sexualidade, principalmente higiene íntima, então desde... Eles precisam ter também. Precisa ter... Eles são muito cobrados das mulheres, sim, mas os homens também. Um dos fatores uns fatores de riscos principais para câncer de pênis é a falta de higienização, é a má higiene. Então, desde criança, estimular a criança a lavar seu órgão genital, como faz a exposição da glande, como que abaixa o prepúcio, como faz toda essa limpeza, essa higienização, bem como também tocar os próprios testículos, começar a entender como que é o desenvolvimento daquele órgão, daquela glândula, para que se tiver alguma alteração no futuro, ele perceba de forma mais rápida, mais fácil. Muito bem. Sobre o câncer de testículo, quais são os sintomas, em que momento ele começa a aparecer? Dá sinais? Se sim, quais seriam esses? O câncer de testículo ele é um câncer principalmente do homem jovem. Ele vai ter sua idade por volta dos 15 aos 40 anos de idade, com uma prevalência ainda maior no intervalo dos 20 aos 34 anos. Alguma razão específica? Desenvolvimento da gônada mesmo, desenvolvimento a parte hormonal, sexual. Quanto a sinais e sintomas, geralmente o que vai ocorrer vai ser um aumento de um dos testículos em relação ao outro, que é percebido pelo paciente. Ele começa, principalmente quando o tamanho de um testículo ultrapassa o tamanho do outro, é quando o indivíduo nota que tem alguma coisa alterada. E às vezes no toque ele percebe também que está mais endurecido.
Geralmente esse aumento de volume é um aumento rápido e pouco doloroso, até certo ponto indolor. Por isso que sempre que tem nota-se esse aumento do testículo, ou se não um endurecimento, uma nodulação no testículo, tem-se que procurar o urologista. Existe alguma causa específica ou alguma forma de prevenção desse tipo de câncer, Fernando? Não existe nenhuma prevenção que seja 100% eficaz para a prevenção do câncer de testículo ou de qualquer outro câncer. A gente sabe que existem alguns fatores de risco que favorecem ao surgimento desse câncer. No caso do câncer de testículo, uma das principais causas é a criptorquidia. O que é isso? É aquele testículo que ele não desceu para a bolsa testicular. Ele ficou dentro do abdômen, ou ficou mais comumente no canal inguinal. Então, esse testículo ele tem uma chance maior de desenvolver o tumor, de desenvolver o câncer. Então, isso é um fator de risco. Sabemos também hoje que o tabagismo, principalmente o uso de maconha, aumenta a chance do câncer de testículo. Olha só, e me diga uma coisa, percebido então esse aumento nesse testículo, qual que é o diagnóstico? A partir da percepção desse aumento, qual que é o diagnóstico? O que esse indivíduo, o que essa pessoa precisa fazer de imediato? De imediato, procurar um urologista. Tá? Na consulta com o urologista, os testículos serão palpados pelo profissional, comparar-se um lado com o outro e percebendo-se alterações, seja nodulação, seja realmente um endurecimento, um aumento desse volume, parte-se para a realização de alguns exames, dentre eles o ultrassom, que vai ser um exame específico do testículo, da glândula, e também alguns exames de sangue. Constatando-se realmente que é um tumor de testículo, aí já se faz uma abordagem mais ampla. Aí às vezes faz-se necessário uma tomografia de tórax, uma tomografia de abdômen, ou se tiver alguma outra queixa, o paciente que pode estar relacionado a isso, algum exame mais específico voltado para a queixa do paciente. A cura. O câncer de testículo, ele pega uma faixa etária da população que é a faixa etária talvez mais produtiva. Se a gente pensar que é aquele paciente que o nosso pico está entre 20 a 34 anos de idade, é o auge do paciente na sua característica de sexualidade, é o seu auge às vezes como um profissional, como força de trabalho. Então, apesar de ser um câncer relativamente raro, é um câncer que ele tem uma alta repercussão socioeconômica. Uhum. E a cura dele, no caso, a pessoa diagnosticou isso, ela vem por meio de cirurgias? É possível fazer cirurgia nesses casos? É possível. Você tinha perguntado da cura. A cura hoje, sendo diagnosticada em fases iniciais, beira os seus 96%. Então, uma taxa de cura, quando a gente fala de câncer, é uma taxa de cura extremamente alta. Porque a gente sabe que a palavra câncer é aquela palavra estigmática. Tem muitos estigmas, a pessoa às vezes pensa que entra em depressão, que vai morrer, mas não. O câncer de testículo, a gente tem uma alta taxa de cura, principalmente quando em fases iniciais. Por isso que é importante, quando tem alguma alteração, já procurar o médico. O tratamento inicial realmente é a cirurgia, é a orquiectomia. Então, é a retirada desse testículo, tá? Depois desse testículo retirado, ele vai para uma análise através do médico patologista, que vai ver se aquele tumor estava confinado àquela glândula, aquele órgão, ao testículo, ou se ele já estava querendo sair daquele testículo, para saber se a gente precisa fazer alguma complementação ou não desse tratamento. Alguns pacientes não precisam de nada, outros vão precisar de quimioterapia ou radioterapia. Tudo vai depender também do tipo de tumor que afeta o testículo e a sua extensão. E Fernando, você falando das causas, né, que acabam propiciando esse tipo de câncer, aí você citou a questão do tabagismo, né, e a questão da maconha também, que acaba provocando isso. Mas e os anabolizantes? Eles também contribuem para o aparecimento desse tipo de câncer? E a incidência deles entre os atletas é alta? Como que é isso?
Não tem nada ainda concreto sobre o uso de anabolizante, uma ligação direta entre o uso de anabolizante e o câncer de testículo. Porém, é bom a gente, às vezes, fazer um parênteses sobre o uso do anabolizante, porque hoje, há uns anos atrás, a gente via o uso de anabolizantes mais naquele mercado negro, às vezes de academia, e não era tão falado. Hoje em dia, as pessoas parecem que perderam vergonha, falam abertamente do consumo de anabolizantes, e está muito recorrente, inclusive até entre as mulheres fazerem uso de testosterona. E o uso do anabolizante, ele pode afetar a função do testículo. Então, o testículo ele tem basicamente duas funções. Uma que é produzir a testosterona, o hormônio masculino, e a outra que é a parte reprodutora. A partir do momento que faça o uso da testosterona, ela vem de fora do organismo, não produzida por ele mesmo, o testículo entende que ele não precisa mais produzir a testosterona. Então, ele fica hipotrofiado, ele para de funcionar. E esse parar de funcionar é parar de produzir testosterona e também parar de produzir espermatozoides. Ou seja, ele fica infértil. Ele pode levar à infertilidade. Temos pacientes que, quando param o uso do anabolizante, um tempo depois o testículo volta a funcionar. Mas também aqueles casos que uma única dose de anabolizante levou o paciente a uma infertilidade e uma disfunção do testículo de não produzir mais testosterona. No caso do câncer de testículo, o paciente que foi acometido por essa doença, ele corre esse risco também da infertilidade? Se for basicamente um câncer de testículo retido naquela glândula, que nós não vamos precisar fazer nenhum outro tratamento, nenhuma quimioterapia, as chances são baixas. Porque, normalmente, se ele já tivesse função hormonal e parte de espermatozoides normais. Porque um testículo só, ele é capaz de fornecer toda a testosterona e todos os espermatozoides que o indivíduo necessita. Agora sim, se o paciente precisar fazer uma complementação, uma quimioterapia, isso pode sim levar a diminuição ou até a queda total da produção de espermatozoides e levar então à infertilidade. Fernando, esse tipo de câncer geralmente ele acomete os dois testículos ou geralmente ele acontece apenas em um? É que você citou isso, né? Quando você diz que, olha, se acontecer só em um, então de repente não se corre o risco da infertilidade é menor. Mas daí se for nos dois, esse risco é maior. Geralmente ele ocorre nos dois testículos ou isso é indiferente? Geralmente ele ocorre em um testículo, mas hoje a gente sabe que outro fator de risco também para o câncer de testículo é o paciente já ter tido um câncer de testículo. Então esse paciente ele tem 2 a 3 vezes maior chance do que o resto da população de desenvolver o câncer de testículo. Então ele pode sim ter câncer no testículo contralateral. Bem como também outro fator de risco é o caso de, se o pai teve câncer de testículo, o filho também tem uma chance maior. De ter isso. A questão do autoexame, ela é possível nesses casos? Como é, por exemplo, do caso do câncer de mamas, né? Que a gente tem várias técnicas ali para poder identificar algum nódulo ali, enfim, que não faz parte da mama, né? No caso do câncer de testículo, essa questão do autoexame, ele também pode ser feito? Se sim, tem alguma técnica para que isso seja feito e algum nódulo, alguma alteração possa ser identificada de forma eficaz? Não só pode ser feito, como deve ser estimulado a criança já e o adolescente. Será que tem como mostrar isso? De alguma forma? A gente pode dar um jeito, não sei. Eu digo até isso. Vamos adaptar? Gente, sim? É verdade, isso é muito importante, porque os homens, mas por que ela está perguntando? Porque é necessário. Sim. Não é? Você imagina que nós estamos aqui no Abril Lilás. E aí, os homens precisam aprender também, assim como acontece quando é o Outubro Rosa, como apalpar as próprias mamas, não é? Então isso é ensinado. E penso que os homens também precisam aprender isso, minha gente. Sim, então se houver alguma tem que ser estimulado. Que não choque o nosso amigo aí do outro lado, então por favor. Não, eu acho que tem que ser estimulado. Uma das maneiras é realmente, ao levar ao urologista, mostrar-se essa preocupação e o médico também já mostrar, já ensinar ali ao vivo para o paciente como ele deve fazê-lo.
Tá? Mas uma maneira simples daqui para a gente falar para o nosso espectador seria ou o paciente durante o banho, o que é muito comum, ou se não quando está deitado, acabou de acordar, vai dormir, fazer a palpação então da bolsa. Aqui vou usar uma tampa de caneta aqui para tentar simular. Então vamos pensar que essa parte aqui da tampa da caneta, não sei se conseguem ver bem, o testículo vão ter basicamente duas estruturas. Uma é o testículo em si, e outra é uma segunda estrutura que fica posterior ao testículo, que é o epidídimo. De maneira fácil, o testículo produz o espermatozoide e guarda no epidídimo. Esse epidídimo ele tem uma posição posterior. Então, o paciente, ele com as duas mãos, ele vai tentar isolar, tentar pegar onde é a parte de cima do testículo, a parte de baixo do testículo, palpar ele todo, procurando se tem alguma área mais endurecida, se tem alguma área mais dolorosa, e vai sentir que às vezes na pontinha de cima, às vezes tem um carocinho. Pode ser que seja o epidídimo, isso daí na palpação. Então tentar sentir essas estruturas e depois quando for ao médico, isso que eu estou palpando? É o epidídimo? Porque ele vai aprendendo a como se palpar, a como fazer. E, importante, palpou de um lado, vamos palpar do outro, comparando. Peraí, esse daqui, a bolinha de cima, aquela parte de cima que pode ser a cabeça do epidídimo, está maior de um lado que do outro. Será que há algum problema? Esse testículo, quando eu palpo a parte de baixo, dói, o outro não. Será que há algum problema? E aí procurar o médico e fazer o relato. E a partir do momento que ele faz isso com frequência, não precisa às vezes ser diariamente, mas pelo menos cada 10 dias, 15 dias, uma vez por mês que seja, ele faça a palpação, ele vai ter critérios de saber se o seu testículo, ao longo desse tempo, ou sofreu alguma modificação ou não. Isso é muito importante, essa questão do autoexame, assim como é importante a questão do autoexame também no caso de câncer de mulheres, né, que tem salvado justamente porque consegue descobrir a doença no primeiro momento. O tipo de vida, né, nós conversamos com um especialista em câncer há pouco tempo atrás, você que acompanha o Repórter MT, você viu essa entrevista aqui. E aí, esse especialista, Fernando, ele apontava muito o estilo de vida da pessoa como um dos fatores principais para o acometimento do câncer. Isso também se aplica no caso do câncer do testículo, o estilo de vida, a forma como ela se alimenta, isso acaba influenciando e, no caso, é necessário, cada pessoa ela precisa avaliar o que faz mal para ela, que de repente pode acometer nesse tipo de câncer ou não. Existe uma maneira de a gente prevenir esse tipo de doença, ou somente evitando mesmo a maconha, evitando mesmo ali o tabagismo, né, e alguns excessos, pode ser suficiente para que esse câncer não apareça com frequência? Nós sabemos que todos os excessos causam mal, né? Não só sobre câncer de testículo, mas quaisquer outros tipos de câncer e também doenças cardiovasculares. Nós sabemos que um estilo de vida mais saudável, que é isso, prática de exercícios físicos regulares, uma alimentação saudável, equilibrada, sem consumos excessos de embutidos, de álcool, de produtos muito industrializados. Então, uma alimentação mais natural, mais equilibrada, isso diminui a chance do desenvolvimento não só do câncer como um todo, também como de outras doenças cardiovasculares. A gente falou do uso de anabolizante. Sim. O uso de anabolizante, ele também leva ao aumento de pressão. Então, esse paciente que usa cronicamente o anabolizante, ele tem mais chance de desenvolver hipertensão, ele tem mais chance de ter um infarto do miocárdio, ele tem mais chance de ter um derrame, mais chances de ter outros cânceres que não só o de testículo. A gente sabe que esses pacientes têm uma grande chance de ter uma disfunção hepática e no futuro ter um câncer de fígado pelo uso do anabolizante. Então seria basicamente isso: alimentação saudável, prática de exercício físico, evitar o consumo em excesso de álcool, de bebidas alcoólicas, cessar o tabagismo, que está ligado a praticamente todos os tipos de cânceres. Acho que essa é a receita. As regras básicas que vão levar uma longevidade e uma melhor qualidade de vida. Acredita que essas campanhas são eficazes?
nesse aspecto? Acredito que sim. Acho que é muito bom. Isso que a gente está fazendo aqui hoje é de extrema importância. Recentemente eu fiz um diagnóstico de um câncer de testículo no paciente no consultório, e a mãe, depois que veio na consulta saber, o filho já era 20 e poucos anos, a mãe falou: eu nunca imaginei que o testículo podia ter um câncer. Olha isso. Então esse tipo de campanha, essas campanhas informativas estão aí e merecem ser cada vez mais divulgadas, para que se saiba que existe aquela doença, que se preocupe e também que leve a um cuidado da saúde, porque a partir do momento que às vezes ele vai no médico preocupado agora com o testículo, ou em novembro preocupado com a próstata, às vezes ele sai com às vezes a próstata está tudo bem, às vezes o testículo está tudo bem, mas a gente descobre um outro problema. Sim. Entendeu? Então, justamente todas essas campanhas são sim muito bem-vindas, porque toda aquela doença que ela é diagnosticada no seu início, às vezes ela é mais difícil da gente conseguir identificá-la, porque ela dá poucos sinais, poucos sintomas, mas a gama de tratamento e de cura é muito maior do que aquela doença que ela é pega já num estágio avançado, que é muito fácil de fazer o diagnóstico, mas, por outro lado, os nossos tratamentos, nosso arsenal terapêutico fica muito reduzido. Os tratamentos estão disponíveis, inclusive, na rede pública de saúde? Sim. O SUS disponibiliza todo o arsenal terapêutico que precisa para tratar um paciente com câncer de testículo. Que boa notícia. Agora, quando a gente compara, infelizmente, campanhas de Outubro Rosa, Novembro Azul, com Abril Lilás, são muito mais tímidas, é muito mais ínfima. A gente não vê uma campanha mesmo do governo, uma campanha das entidades públicas falando sobre isso, diferente quando chega outubro, chega novembro. Acho que você não consegue ligar uma televisão, abrir uma folha de jornal, uma página da internet, que você não vai ver algo remetendo a essas datas que são mais fortes. Os prédios públicos, né? Sim, recebem iluminação especial. É necessário fazer o cuidado, é necessário deixar o preconceito de lado, é necessário cuidar da sua saúde, e que se cuidar também é assunto de homem. Se cuidar também é assunto de homem. Minha gente, eu quero agradecer a sua companhia, dizer para que você continue ligado aqui no site Repórter MT para se manter bem informado. A qualquer momento a gente volta com outro assunto e outra entrevista. Portanto, até qualquer hora.